A prova que o corretor de imóveis Antônio Nelson Tasca afirma que guarda da abdução está no corpo. Ele jura ser um homem marcado por ETs. Não me doeram jamais, não produziram pruridos, não produziram vermelhão e não me causaram febre nem mal-estar nenhum. O encontro, que teria acontecido em dezembro de 1983 em Chapecó, Santa Catarina, está registrado nesse livro. Eu vinha de carro no asfalto, por uma força estranha desviei-me, entrei num pequeno trecho de estrada que conduzia a uma fazenda e ali aconteceu a abdução. O disco voador saiu uma esteira de luz com mais ou menos 1 metro de largura, de bastante iluminação, e me apanhou e me conduziu até o aparelho. Mas ao chegar a ele, eu perdi a noção das coisas. Foi aí que seu Antônio afirma recebeu um anúncio. Sou Cabalá, mensageiro do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Uma pequena mulher de cabelos loiros, olhos repuxados. Seu Antônio acordou no dia seguinte no meio do mato às 6 horas da manhã. Ele afirma o relógio que usava naquela noite, que é o mesmo que ele tem até hoje, teria parado de funcionar. A última referência marcada pelos ponteiros, 10 horas da noite. O meu incidente ufológico teve início mais ou menos às 20 horas da noite do dia 14 de dezembro de 1983. Eu voltava naquela exata hora da casa de um amigo meu que reside a uns 10 ou 11 quilômetros da cidade de Chapecó, e voltando à cidade de Chapecó, a uns 1000 metros de distância de uma fábrica de refrigerantes, denominada Coca-Cola, e que essa fica a uns 6 quilômetros da cidade de Chapecó, de uma maneira que eu não sei explicar como, eu saí da pista de rolamento de asfalto, que é o acesso que vai para a BR-282, e quando vi, eu me encontrava no acostamento. E chamou minha atenção porque o acostamento, em razão de uma enchente que era recente, tinha havido recentemente, estava muito danificado o acostamento. E o carro enfrentou uns solavancos assim que me chamou a atenção, mas eu fiquei. E de imediato, ainda seguindo pelo acostamento, eu entrei à direita de um pequeno trevo que vai para uma granja, denominada Granja Toso. E foi ali que, no fim, um pouco mais adiante daquele trevo, daquele pequeno trevo, onde se encontram as duas estradas que vai para aquela granja, eu notei a presença daquilo que então me pareceu um ônibus. Um ônibus que, pela sua coloração esverdeada, achei que fosse da antiga empresa Águia Branca, que era uma empresa que era muito conhecida, tinha muitos carros naquela localidade. E abri a porta, saí, olhei, vi que não se tratava de um ônibus, pelo seu formato, mais ou menos umas 10 janelas, 8, 9, 10 janelas, de uns 70 centímetros de altura para uns 40 ou meio metro de largura. Aquele objeto tinha um contorno, não era propriamente bem arredondado, mas um tanto arredondado assim na parte da frente. E o objeto estava mais ou menos a 1 metro de altura, de través. As duas estradas, aqui o asfalto, faziam assim e estava colocado de través da estrada. Devia ter uns 10 metros de comprimento também. E logo vi que se tratava de um objeto estranho, que não era um dos nossos objetos comuns, dos nossos automóveis, caminhões, ônibus, que fosse, né? E abri a porta, encostei a porta e dirigi-me para me aproximar, pois estava a uns 30 metros de distância, segundo eu pude verificar mais adiante da localização ao ponto em que ele se encontrava. Mas, naquele exato momento, quando que eu saí, deveria ter percorrido mais ou menos 10 metros. A proporção que avancei, eu senti que o calor aumentava. Como eu já tinha lido que outras pessoas curiosas, ao se aproximarem desses
tipos de objetos estranhos tinham sido mal sucedidas, retrocedia já com a determinação de que eu iria ficar no carro para ver, dentro do carro fechado, para ver o que aconteceria. Quando pus a mão na maçaneta da porta, nessa posição, para abrir a porta e entrar no carro, saiu daquele veículo, daquela nave, uma esteira de luz com a largura mais ou menos de 1 metro, enormemente brilhante, pois a noite era escura, era uma noite serena, e produziu um clarão maravilhoso. Saiu aquela esteira de luz, então notei que a esteira, ela não obedeceu as falhas do solo. Ela veio assim, aliás, veio ligeiro mesmo. Veio rapidamente e eu me encontrava assim, abrindo a porta, e ela passou sobre os meus pés, sem produzir nenhuma trepidação, e voltou. E com ela eu regressei na mesma posição em que me encontrava, com a chave na mão, inclusive. E eu só me lembro, até eu cheguei a uma distância como daqui aonde se encontra essa máquina agora, uns 2 metros e pouco. E ali me pareceu então que a fuselagem, se assim podemos denominar, daquele veículo, não era esverdeada como me pareceu inicialmente. Era fosca, assim como um carro quando tem sua lataria preparada para uma nova pintura. Dali para frente, eu, entre aspas, apaguei. Não sei se desmaiei ou o que houve. Quando me encontrei então, quando veio a cor de mim, eu estava num quarto escuro, num aposento escuro. Devia ser um quarto, devia ser um aposento, um recinto, enfim. E senti-me deitado, numa posição assim, com os pés juntos, as pernas juntas, os braços ao longo do corpo. Eu só podia movimentar os pés assim. As pernas eu não podia desligá-las uma da outra, assim como os braços ao longo do corpo. Quando movimentei o pé, eu senti que estava descalço, contrariamente à minha posição de antes, que estava calçado, e senti uma parede fria. Ora, evidentemente que eu me recordei do que havia acontecido, até aquela hora que vi o aparelho, e eu entendi que devia ter sido enterrado vivo, aparentemente morto, mas que o pessoal da família devia ter me entendido como morto, e me desesperei. Eu chorei, chamei se alguém me estava ouvindo, um desespero como nunca tive na minha vida. Eu acho que é muito simples, é só avaliar. Alguém se colocar no meu lugar, escuro e o frio intenso. E eu sentia que a cada instante o frio era muito mais intenso, ao ponto, eu comecei a sentir dificuldade de respiração, em razão do frio. E assim foi aquele sofrimento incrível, mas de repente eu senti que a respiração me voltou, sentindo novamente o meu físico, aos poucos, a respiração voltou, inicialmente também com dificuldade, depois voltou ao normal. Senti-me feliz por não ter morrido, mas ainda me encontrava naquela sala ainda bastante fria e às escuras, deitado. Ali eu não ouvi, senti que havia mais umas pessoas, a maneira forçosa de ter pessoas, mas eu não sabia se eram pessoas, eram criaturas, eram seres. Entraram e senti as passadas assim no piso em que eu estava deitado. Ouviu o barulho do... Não, primeiro senti uma leve trepidação, umas passadas, depois eu ouvi, porque pelo menos eram 2, mas podiam ser 3 ou 4 criaturas que se colocaram, umas à minha direita e outra pelo menos à minha esquerda, e passaram a ter assim aquilo que eu denomino, e estou convencido que devia ter sido, uma conversação, porque eu não entendi, mas ora um conversava e o outro conversava, um falava, outro falava, mas era uma fala muito estranha, eram uns grunhidos de cachorro.
E havia alguma coisa entre eles que às vezes se atropelavam, falavam ou grunhiam ao mesmo tempo. Havia algo com que eles me apontavam na perna e na coxa. Se parecia um lápis ou um prego, ou então, se era a unha, um dedo, devia ser algo muito duro. E em seguida, essas mesmas criaturas, elas me ergueram. Eu estava com o corpo inteiriço. Eu não tive nenhum dobramento, nenhuma articulação do corpo. Um deles me pegou por esta perna, assim, por baixo. Outro me pegou aqui, pelo menos eram dois. E um outro, assim, nessa altura do pescoço. E me carregaram. Eu deduzi que as criaturas eram pequenas. Por quê? Porque quando me ergueram apenas a uma alturinha assim. E quando grunhiam, naquele exato momento, eles não grunhiam mais do que essa altura. Então eu tinha aquilo no meu subconsciente, consciente, não sei como, só mais adiante que eu vim a descobrir por que eu entendia que eram criaturas pequenas. Bem, daí me carregaram para o que eu acho que era outro compartimento, deitado. E inesperadamente o quarto, aquela sala, aquela salinha, iluminou-se. Tive de fechar os olhos momentaneamente, como é comum, após um tempo que não se vê luz, e curiosamente eu olhei o que havia ao meu redor. Era uma sala de mais ou menos 2,5 metros por 3, por uns 2 metros e pouco de altura, porque eu tenho 1,74 m. E o teto estava um tanto assim, acima de mim. Pois bem, eu me encontrava deitado e um tanto entorpecido ainda, olhei a um canto direito, à minha direita. Lá eu vi os meus sapatos, que usava então, colocados juntinhos, a roupa dobrada e as meias de través sobre a ponta dos sapatos. E vi que eu estava nu. Eu olhei, não vi sinal nenhum de abertura de porta, de janela ou de qualquer outra espécie de abertura. A iluminação, a guisa de explicação, ela não provinha de parte nenhuma e provinha de todas as partes, de todas as paredes. Não estava em nenhuma daquelas paredes, nem no teto, nem no assoalho, mas ela estava em todas. A iluminação não tinha procedência. Aí eu levantei e, com uma certa dificuldade, porque eu estava muito entorpecido ainda, vesti-me. Assim que eu me vesti, tive a curiosidade, passei a mão assim na parede, que era lisa, como se fosse um vidro, como se fosse um alumínio polido, e depois bati com a palma da mão assim. Ressoou um som como se fosse um aparelho normal de concreto, mas aquilo não era de concreto, não. Ato contínuo, à direita, da onde eu estava deitado e eu estava de pé, se fez da parede, bem junto ao canto, uma abertura de uma forma muito misteriosa para mim, pelo menos. Se fez uma porta, mas a porta se processou, não era uma... Ela se fez como se fosse uma porta de correr, mas não era uma porta de correr. Ela foi se abrindo aos poucos, como se algo estivesse comendo, entre aspas, estivesse gastando, mas isso com certa rapidez. Ela se fez nessa marcha assim, ó. Foi rápido. A porta era ogival. Talvez estivesse à minha altura. Do outro lado, também as paredes tinham a mesma coloração das paredes da sala em que eu me encontrava. Havia iluminação, mas não havia nada mais que me chamasse a atenção. E mesmo que não olhei mais, porque assim que aquela porta se fez, por ela entrou uma mulher de mais ou menos 1,20 m de altura, porque ela dava assim, a minha altura. Depois então eu mesmo medi 1,20 m mais ou menos. Uma mulher de cor branca. Essa mulher possuía cabelos cor de palha de trigo, divididos pelo meio, lisos, aparentemente sedosos e que lhe iam até o pescoço. O rosto
Os olhos chamavam a atenção acima de tudo, não tanto pela outra configuração do rosto, mas sim pelos olhos, muito distanciados do nariz, quase nas laterais e um tanto repuxados. Os olhos eram azuis, bem azuis. O nariz é um nariz normal, com um leve arrebite assim na ponta. Os lábios também eram uns lábios, pelo tamanho da mulher, quase um pouco além do normal, mas não que a deixasse, a enfeiasse. Queixo um pouquinho pontiagudo, o rosto mais triangular do que normal, como o nosso. Vestia um vestido, não encontro outro nome para dizer, um vestido, cor anilo. Se o céu estivesse todo anilo, eu já vi muitas vezes, é a cor do céu anilo, um dia de bastante sol. Com mangas largas até o meio do braço, sobrando um tanto assim, sem nenhum enfeite, a não ser na abertura do vestido, junto ao pescoço, havia uma protuberância, uma saliência no tecido, uma forma de um T, só inverso. Ao invés de o T estar de pé, ele estava assim, chamava a atenção. Uma cintura de uns 4, 5 centímetros do mesmo tecido do vestido, atada normalmente, sobrando uns 15, 20 centímetros assim, solto. Não calçava meias, calçava uma sapatilha da mesma cor do vestido, parecia de tecido. E nas mãos não trazia também enfeite nenhum, não tinha brincos, não tinha anéis, não tinha braceletes, não tinha colar. E as unhas, rapidamente vendo assim, eram normais. Mas havia uma coisa nela que me dava a certeza e me deu a certeza que não era menina, não. O grande poder, eu não tenho outro termo, não sei se esse é o termo correto, o grande poder espiritual que ela exerceu sobre mim desde o instante quando entrou, com a mão esquerda sobre o peito e a mão direita erguida, assim, palma aberta, entendi que num sinal de saudação, e que foi a primeira mensagem telepática que eu recebi na minha vida, e saliento que a recebi neste lado da cabeça, nesse ponto. Não foi assim total, senti perfeitamente ao lado direito da cabeça. E tenha calma, sou de paz e amor. Então, apesar de a mulher ser pequena, de estatura pequena, eu senti que tinha diante de mim uma grande autoridade. A seguir, eu estava me arrumando a pergunta, para perguntar-lhe quem é a senhora e de onde vem. Pergunta que seria muito normal para qualquer um. Mas eu não cheguei a acabar de arrumar todas as palavras, o pensamento para as palavras, que da mesma forma que a primeira informação telepática, eu recebi a segunda. Sou Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Porque eu acho que não estava articulando as perguntas, eu sentia apenas a necessidade de perguntar-lhe, de fazer-lhe perguntas, e em contrapartida eu recebia a informação. Era meu desejo saber, ou a pergunta seria, onde estamos? E ela respondeu-me, ou informou-me, passou-me informação. Estamos no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Obviamente que, numa outra circunstância, creio que tanto eu, quanto qualquer outra pessoa lúcida, teria feito a pergunta, ou desejaria perguntar, mas qual oceano? Mas tal não me foi permitido. Entende? Assim eu entendo que as perguntas, ou então o desejo de perguntar, foi sempre direcionado. Mais adiante, eu desejava saber a ela se eu seria devolvido ao mundo, ao meu lugar, depois de tudo isto. E recebi como resposta que sim, só que tinha hora certa para isto, porque caso contrário, eu seria deixado
a um lugar muito distante da onde nos encontrávamos. E a seguir, então, ela me disse telepaticamente, ou me informou, me conscientizou telepaticamente, que nós tínhamos uma missão a cumprir. E eu logo pensei, como resposta, ou como dúvida, de que eu não estranhava, porque afinal eu não me considerava uma pessoa de tanta importância para uma missão importante no mundo. E perguntei por quê. E ela então me informou: porque você sempre acreditou na minha existência, porque você sempre quis que este encontro acontecesse, porque você é dotado de mente cósmica. Eu notei que havia um pequeno painel de 1 metro e pouco de comprimento, engastado na parede, que antes não existia, não. Esse painel, à minha entrada, pois não havia absolutamente nada em todas as paredes daquele recinto. Naquele instante havia um painel mais de 1 metro de comprimento, por uns 15 centímetros de largura, 4 ou 5 de espessura, com possivelmente uns 10 botões, mais talvez, vermelhos, ao correr do painel. Ela se dirigiu àquele painel e pressionou um daqueles botões e de lá tirou, fez uma pequena abertura e foram ejetadas 2 bisnagas. Eram praticamente quadricular, assim, parelhas. Uns 10 centímetros de comprimento, 9 ou 10, 5 ou 6 centímetros de largura, talvez menos, e 1 centímetro e um pouco de espessura. Retrocedeu, voltou até onde me encontrava, à minha frente, eu estava de pé, e ela pegou uma das bisnagas, puxou uma pequena lingueta e entregou uma bisnaga. Eu, naquele instante, ocorreu-me, inclusive, de que, como as bisnagas, depois de uso, deviam ir para o lixo, que eu devia dar um jeito de guardar as bisnagas como prova. Eu tomei o líquido da primeira bisnaga, só senti até o esôfago, não desceu, é como se tivesse sido gaseificado. E como, evidentemente, que ela entendeu a minha intenção, ela já estendeu a mão esquerda, pedindo-me a devolução da bisnaga. Eu a devolvi, passou-me a outra. A outra era um líquido mais consistente, mais grosso, a grosso modo, eu digo, e eu tomei. Esse sim, desceu. E ressalto que tinha um gosto da amora branca, o gosto idêntico o sabor da amora branca. Aí, posteriormente a ingerir aqueles líquidos, então que ela disse, me informou telepaticamente, que tínhamos uma outra missão a cumprir. Kabbalah encostou-se naquele sofá ou naquela cama e sugeriu-me, pela maneira como se colocou e porque ergueu o vestido, se colocou na posição normal em que a mulher se coloca para relações sexuais, foi me juntar à mulher e imediatamente o ato sexual se consumou. E como se nada tivesse havido, há uma parte, a única palavra que Kabbalah pronunciou, e por sinal de forma errada. Ao concluirmos o ato sexual, ela falou, também no único sorriso, mas apenas um leve sorriso, porque ela nunca sorriu. Ela falou assim, entre dentes, a palavra amor, a pronúncia aberta, amor. E ergueu-se, levantou-se como se nada tivesse havido e disse assim, agora vou lhe confiar uma mensagem. Quando eu digo disse, foi telepaticamente, não através de palavras. Vou lhe confiar uma mensagem para publicá-la, dá-la ao mundo até o fim dos seus dias, mesmo enfrentando dificuldades e
e incompreensões. Ato contínuo, voltou novamente àquele pequeno painel, pressionou um dos botões e de lá, através de uma outra abertura, mas no mesmo ponto, eu volto atrás para dizer, quando ela disse que me confiaria uma mensagem, eu disse a ela que eu não era muito bom de memória e que possivelmente, após sair dali, eu me esquecesse partes ou não completaria a mensagem. Então foi quando ela me comunicou que ela me faria repetir, ela diria para mim 2 vezes, recitaria 2 vezes a mensagem e que eu jamais a esqueceria. Foi quando ela se dirigiu então ao painel e de lá retirou um diadema, mais ou menos uns 25 centímetros, assim de hastes, e de frente, com a parte de baixo lisa, a parte de cima toda feita assim com pequenos círculos em verde, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, vermelho. Chegou até a minha frente com aquele objeto, com aquele diadema, e ergueu-se, porque ela é bem menor, e eu também inclinei a cabeça vendo o que ela desejava, e me colocou aquele painel, aquele diadema nessa posição da cabeça. E ela colocou novamente a mão sobre o peito, e com a outra mão, com a mão direita caída, não mais como antes, como na entrada, em sinal de saudação. E eu instintivamente fechei os olhos e passei a entender telepaticamente, a receber telepaticamente a mensagem que tem estes termos: advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da prolificação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes deve conquistar seu próprio mundo,
desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no ar e no mar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas, do corpo, do espírito e da mente. É preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá as canseiras do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4X. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da terra. Após isto, ela continuou com a mão esquerda sobre o peito, sem mais nem menos. Então ela disse, agora me informou telepaticamente, os nossos mundos estão interligados por uma ponte de 46 pilares e pelos nossos filhos Mada e Madana. Eu não tive tempo de pensar, de sugerir perguntas, porque ela postou-se, ergueu a mão, assim como inicialmente entrou naquele recinto, e sem mais nem menos, paz e amor, e saiu pela porta, não me dando as costas, saiu assim de costas. A porta se fez por aquele mesmo processo, fechou-se pelo mesmo processo, e eu me encontrei só. Kabbalah saiu. Eu, apesar da curta duração de tempo com aquela mulher, tal fascínio ela exerceu sobre mim, que quando ela saiu eu me senti triste, sozinho, mesmo pela maneira também como se despediu, que eu já falei. A sala escureceu novamente. As luzes se apagaram pela forma qual eu não sei, e aquelas criaturas, presumo que deviam ser as mesmas, que antes me haviam abordado naquele outro recinto, a mim me parece que era outro recinto, aquele não podia ser, porque de lá eu saí, né? Entraram e me pegaram assim, grunhiram entre eles, deviam ser 2, 3, me pegaram pelas calças assim, e me puxaram, me conduziram. Senti que passei por uma abertura, porque eu já conhecia o recinto e sabia que tamanho o mesmo tinha. Então devia estar naquele anterior. Ali me puxaram para baixo, grunhindo aquela linguagem ininteligível para mim. Eu entendi que devia deitar-me. Deitei-me. As salas escuras, como estava anteriormente, e eles se retiraram. Não houve nenhum outro incidente. Eu fiquei deitado e o frio começou novamente, mas eu não cheguei a sentir os mesmos sofrimentos que eu havia sentido antes. Senti que a sala estava voltando a uma temperatura novamente baixa, mas eu não cheguei a sofrimento nenhum, como antes. E ali também apaguei, se esse é o termo correto para dizer que eu não me lembro o que aconteceu. E voltei a dar novamente acordo de mim no outro dia, mais ou menos às 6 horas da manhã,
O sol estava querendo apontar, não tinha apontado, já era 15 de dezembro. Era um dia bonito de céu azul, muitos passarinhos cantando ao redor, e eu me vi deitado no meio de um matinho, uma capoeirada. Aí eu olhei o relógio, marcava as 10h05. Olhei, estava parado, que por acaso este mesmo. Até que ele resistir, não comprarei outro não. Será sempre esse o meu relógio, lembrança também daquele incidente. E estava assim num estado psíquico lastimável. Não me conformava com o que tinha acontecido e assim por diante. Fiz aquele percurso num deplorável estado psicológico, porque a cada instante que passava, mais eu me compenetrava da importância, da gravidade do incidente porque eu acabava de passar. E já mesmo tinha recebido a informação via telefone de que em casa havia um verdadeiro pandemônio, uma angústia total, minha mãe passando mal, minha filha passando mal. E aí eu fui me desesperando, e grande era o desespero, maior era o choro. Passei pelo posto onde tem pessoas conhecidas, fiz questão que não me vissem, fiz questão que não me carregassem, e eu me havia decidido ir embora sozinho, por mais que distasse ali uns 10, 11 quilômetros, porque teria tempo suficiente para me recompor psicologicamente. Esse era foi o meu objetivo daquela hora. Mas ao passar um pouco do trevo, daquele posto de gasolina, coincidentemente, passa um carro por mim, com a inscrição da Telesc, que é Telecomunicações de Santa Catarina, e passou por mim e parou lá adiante uns 50 metros, pois ia meio corrido, e vi que desembarca do mesmo carro o meu filho mais velho. Aí ele já sabia, porque tinha sido alertado também via telefone, que se encontrava numa cidade do interior de Santa Catarina, a uns 60 quilômetros dali. Ele trabalhava no interior, e minha nora, então, a esposa dele, havia telefonado depois de exaustivas buscas, porque não sabiam em que cidade se encontrava, não sabiam em que hotel estava, até que o localizaram, então, e comunicou a ele, então, da minha desaparição e de tudo o que estava acontecendo de triste lá em casa. Aí o meu filho, muito surpreendido, desceu e se dirigiu até onde me encontrava. Eu não pude falar com ele porque estava num pranto incontrolável. Aí ele me fez embarcar no carro, então, e passamos então no local onde eu tinha o carro, que se encontrava fechado. Eu não me lembro se eu fechei o carro, se alguém fechou, mas enfim, o carro estava fechado. Aí eu deixei a chave que eu tinha no bolso, e que posteriormente também verificou-se que estava imantada. 52 dias depois a chave do carro ainda tinha imantação. Aí outra pessoa da família levou o carro e eu segui. Quando me levaram para o hospital, o médico me fez perguntas, o que tinha acontecido. Eu não tinha condições de falar assim com clareza, e achei também que era uma coisa incrível, inacreditável, que eu estaria falando algo absurdo, dizer para o médico, foi isso que me aconteceu. Eu disse que não sabia, simplesmente isso. Aí o médico me manteve lá no hospital talvez uma meia hora, me aplicou uns sedativos, e depois o filho, um genro veio e me apanhou e me levou para casa. Quando cheguei em casa, então, eu já estava sob os efeitos daqueles remédios, daqueles sedativos. Eu estava pelo menos tranquilo, já não estava chorando. Aí a família me abraçou, os filhos, as filhas, os netos, meu pai, minha mãe. E havia mais de 100 pessoas lá em casa. Acho que se eu não tivesse estado sob o efeito de droga, ao ver aquela enormidade de pessoas, aí eu teria chegado ao cúmulo do desespero, evidentemente. Mas aí o que foi, o que não foi, eu não encontrava a maneira como narrar à família o que me tinha acontecido. Aí o meu filho, como filho homem, um genro,
Aí foram ao quarto onde eu me havia deitado aí na cama. Falei rapidamente, contei. Aí, mas que não falasse para ninguém, que deixasse assim por enquanto, tá. Aí foi quando, depois de haver sorvido quase um jarro de suco, que eu ainda estava com uma sede enorme, fome não, mas sede eu sentia enormemente. Eu tomei aquela enormidade de suco, estava num jarro da geladeira, e deitei-me, os familiares todos ao redor, aí todo mundo querendo me prestar ajuda, socorro, que não sabiam inclusive do que tinha havido comigo, e todo mundo me perguntando, pai, o que foi, meu filho, o que foi. E aí eu disse, vou tomar um banho. Na hora que eu tirei a camisa para ir para o banho, houve uma exclamação de surpresa da parte dos familiares que estavam ao meu redor, dentro de casa. E, o que o senhor tem nas costas? Tem uma queimadura, tem um ferimento, o que foi isto? E os que descobriram, os que viram por primeiro, foi o meu irmão Gildo e um sobrinho meu, que é advogado e que mora hoje em Mineiros, no estado de Goiás. Aí eu não sabia o que dizer e o que responder, porque eu não estava sentindo nada e eu não sabia de nada. Aí, dado a exclamação e a surpresa de todos os familiares e amigos que ali estavam, eu pedi um espelho para ver. Ali eu pude ver então a extensão das queimaduras que eu tinha nas costas e das quais ainda hoje eu tenho uma cicatriz. Mas eu não sabia do que provinham essas queimaduras ou esses ferimentos que sejam. Aí os familiares resolveram então de me levar novamente ao médico que me havia atendido antes. Aí fomos, o médico notou, olhou os ferimentos, as queimaduras, não soube dizer nada. Consequentemente também não me passou coisa alguma para colocar sobre aqueles ferimentos, porque ele não entendia o que era. E foi no outro dia, então, que eu voltei novamente lá para o mesmo médico. E ele já estava junto com mais dois médicos, Dr. Madaloso e Dr. Carlos Reis. Aí examinaram, então, os ferimentos, que como no dia anterior não me produziam mal-estar nenhum, não havia inchação, não havia exudação de plasma, parece que esse é o nome que se dá aquela água que sai de um ferimento de queimadura, principalmente. Eu não sentia mal-estar nenhum. E os médicos também se surpreenderam ao ver aquilo, não souberam o que dizer, fizeram comentários entre eles de surpresa. Depois no outro dia, foi mais um médico lá em casa, foi ver, os ferimentos continuavam os mesmos, apenas havia um processo, segundo eu pude constatar através de espelhos, já de cicatrização. 16 dias depois, ou seja, no dia 31 de dezembro, caiu aquela pequena casca de cicatrização e a queimadura, a marca essa, acabou ficando com a pele normal, apenas a cicatriz, que como eu já disse, tenho até hoje. Realmente é bem visível ainda. Acho que tá ótimo, hein?